Bom dia, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos começar fazendo a correção da atividade que está sendo proposta lá no nosso roteiro, tá certo? É importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Também é importante saber que nós estamos utilizando o módulo 4, tá certo? Nas disciplinas de português, de história, tá certo? E de geografia. Tudo bem? Vamos lá. Eu vou começar daqui e você começa daí. Primeira questão nos pede. Leia o relato de uma garota que se mudou com sua família para Brasília em 1959. O JK marcou a data da inauguração da cidade para 21 de abril de 1960. Tudo tinha que ficar pronto até lá. E a cidade ia surgindo, depressa a cada dia aparecia mais prédios novos. As máquinas não paravam de trabalhar. Os candangos não paravam de trabalhar. Caminhões para lá e para cá. Esqueletos de cimento apareciam de um dia para o outro. Era tudo o tempo, o barulho de guindastes de cimento jogado no buraco de martelo. Papai saía de madrugada e às vezes nem via dormir em casa. Surgiram umas cidades em torno, chamadas cidades satélites, porque não parava de vir gente a fim de trabalhar na construção, e os mais pobres iam morar em lugares mais distantes. Letra A. Como era o cotidiano em Brasília antes da inauguração? O cotidiano era marcado pelas obras que ainda estavam em execução. Segundo o relato, ainda havia construções para terminar e muita movimentação de máquina e guindaste. Quem eram os candangos? Como era sua rotina de trabalho? Os candangos eram os trabalhadores que foram viver em Brasília no período de sua construção. Sua rotina de trabalho era pesada e, segundo a garota do relato, muitas vezes eles viravam à noite no trabalho. Onde os candangos foram viver após o final das obras? Eles foram viver nas cidades satélites. Então, agora vamos começar o nosso texto. A cultura na década de 1950. Entre as décadas de 1950 e 1960, a sociedade brasileira passou por diversas transformações que se refletiram na arte feita nesse período. A música e o cinema brasileiro tiveram grandes destaques nessa época, alcançando fama em diversos países. Um exemplo disso é a bossa nova. No final da década de 1950, foi criado um novo estilo musical, que misturava o samba brasileiro com o jazz dos Estados Unidos. Este estilo ficou conhecido como bossa nova e tornou-se sinônimo de música moderna e sofisticada. Em poucos anos, a bossa nova se difundiu por outros países e até hoje é um dos estilos musicais brasileiros mais conhecidos internacionalmente. O cinema brasileiro. O cinema brasileiro, na década de 1950, a produção de filmes brasileiros teve um grande crescimento. As comédias fizeram muito sucesso e tornaram famosos vários atores como Grande Otelo, Oscarito e Desi Gonçalves. A partir de 1955, alguns cineastas passaram a produzir filmes que mostrassem a cultura popular do país e as duras condições de vida da população mais pobre. Um dos destaques é o filme Rio 40 Graus, que retrata o cotidiano de pessoas nas favelas do Rio de Janeiro. Esses filmes marcaram o início de um movimento chamado Cinema Novo, caracterizado principalmente pela denúncia social e pela crítica política. Então, nós vamos ver que nas décadas de 50 até 60 houve um desenvolvimento nas áreas de entretenimento no Brasil, onde o cinema trouxe uma nova modalidade, que é esse cinema novo, onde é um cinema que denuncia, através do humor, as condições ou as péssimas condições sociais daquele momento. Era uma crítica também a uma política, mas era uma crítica onde era possível perceber vamos dizer assim, entre aspas, a ingenuidade, não tinha intenção de, vamos dizer assim, de machucar alguém ou de ir direto a alguém, mas de mostrar a realidade como ela era naquela época e de mostrar também até as possibilidades de acerto
em relação às denúncias sociais que eram feitas naquele tempo. Mudanças no comportamento. A partir do momento que há um desenvolvimento no cinema e no teatro, por exemplo, também as pessoas passam a ter vamos dizer, uma nova área de lazer. A partir daí, muda-se todo o cotidiano das pessoas. Então, vamos lá. A partir da década de 50, novos padrões de consumo influenciaram o modo de vida de muitos brasileiros. Observe um anúncio publicitário. E aqui nós temos, olha só o anúncio aqui. Novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira. E olha só. E aqui nós vemos um carro, não é? Muito bonito, por assim dizer. Faça uma descrição da imagem e do produto que ele anuncia. Em sua opinião, qual é a mensagem que esse anúncio procura transmitir? Olha só, nós vemos esse carro. Na verdade, ele está anunciando esse carro. Mas olha aqui, olha só o título da manchete: Novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira. Durante seu governo, JK, ou Juscelino Kubitschek, estimulou a instalação de diversas indústrias estrangeiras no país, como as dos setores automobilístico e de eletrodoméstico. Essa iniciativa fazia parte do seu projeto de desenvolvimento, que buscava o progresso e a modernização da nação. Quando eu mudo a mentalidade, quando eu mudo a forma das pessoas, o seu lazer, dando a elas condições, opções, na verdade, eu também mudo o cotidiano delas. O que antes não era possível, a partir da década de 50 e 60, foi possível em relação ao entretenimento. Foi possível observar que as pessoas começaram a ter acesso a carros, a eletrodomésticos que antes eles não tinham, e esses produtos foram sendo desenvolvidos e vendidos no Brasil por conta daquela nova forma de ver, nova forma de, vamos dizer, de lazer que estava sendo proposta, não era? Os produtos fabricados nessas indústrias passaram a ser anunciados nas páginas de muitas revistas da época, por meio de propagandas que mostravam pessoas em cena de conforto e bem-estar. Ou seja, o marketing na verdade, estava mostrando uma nova maneira de viver, um conforto no uso dos eletrodomésticos, no uso dos carros, não é? Tudo isso influenciava a mentalidade das pessoas daquela época. Influenciadas por esses anúncios, grupos de pessoas com maior poder aquisitivo começaram a consumir diversos bens, como automóveis, máquinas de lavar, liquidificadores e tudo aquilo que pudesse lhe propor um padrão de vida confortável e moderno. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta, mas eu quero também chamar a atenção de vocês. Por favor, gostaria de convidar a fazer uma segunda leitura com bastante atenção para que você tenha condições de fazer uma leitura interpretativa e conseguir ler o seu texto. A partir de agora, na disciplina de História, nós vamos trabalhar bastante os textos. Então, é importante que você, desde já, leia e tenha o máximo de cuidado na sua atenção para que você possa interpretar o texto como de fato é preciso ser interpretado, tá certo? E assim você responder as atividades. Vamos avançar para o nosso próximo. Um período turbulento. Em 1960, Jânio Quadros foi eleito para substituir JK na presidência do Brasil. Em sua campanha, ele prometeu acabar com a inflação e com a corrupção no país. Entretanto, Jânio permaneceu poucos meses no poder. Após perder parte do apoio que tinha quando se elegeu, ele renunciou ao cargo em agosto de 1961. O governo de João Goulart. A renúncia de Jânio, o vice-presidente João Goulart, popularmente conhecido como Jango, assumiu o poder durante uma grave crise econômica e social. A inflação no país crescia e as diferenças entre uma minoria rica e uma maioria pobre da população tornaram-se cada vez mais evidentes. Buscando soluções para alguns dos problemas do país, João Goulart
propôs as chamadas reformas de base. Elas incluíam a reforma agrária para distribuir terras entre os trabalhadores rurais e a reforma urbana, que pretendia doar lotes nas cidades para as famílias pobres construírem suas casas. As propostas de João Goulart desagradaram alguns grupos sociais que temiam perder seus privilégios. Entre esses grupos estavam os militares, os grandes empresários, os banqueiros e parte da classe média brasileira. Dessa maneira, houve um crescimento radical da oposição ao governo de João Goulart, dando início a uma grave crise política no país. E aqui nós temos a nossa segunda atividade que nos é proposta, e aqui eu convido novamente para que você leia esse texto que nós acabamos de ver. Nós vimos que o governo de João Juscelino Kubitschek tem fim, o seu sucessor é eleito, mas renuncia ao cargo, até por conta das pressões que estavam acontecendo no seu governo e por conta também da situação política. Naquele momento, o país passava por grave crises e aí João Goulart assume o governo e também passa por essa crise, embora ele proponha reformas agrárias, embora ele proponha políticas públicas para amenizar aquele momento, politicamente falando, mas não foi possível. E aí, nós vamos fazer uma segunda leitura do texto e, com certeza, realizar as nossas atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro. Então, turma, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria. Beijos e até a próxima!